Cara, que demais ter você aqui acompanhando essas aulas. Isso aqui é só pra você ter um gostinho do que é, de como é a minha didática, de como eu gosto de ensinar, de como eu passo o meu conhecimento. E daqui a pouco eu vou estar lançando o meu curso pra vocês de testes, né? E a gente vai fazer diversos projetos, né? Na minha conta ali vão ser mais de 5 projetos, desde fazer um e-commerce, fazer lógica de validação, fazer autenticação, fazer um dashboard, fazer algum site estático, um site normal envio, prendendo os componentes de detalhe a detalhe, bem detalhadinho. Então isso aqui é só um gostinho para você de como é a minha metodologia. Espero que você esteja gostando. E aí, cara, você conseguiu fazer o desafio da última aula? Ah lá. O retorno não deve ser válido para nomes com números, né? E aí a gente colocou aqui o retorno valid form, né? Colocamos aqui que a gente está passando um número. E o retorno esperado deve ser name, o nome é obrigatório? Não, vamos colocar assim. O nome não deve conter números. Melhor, né? Fica legal. Então, agora, ó, tá falhando, né? Ele recebeu que tá válido, né? Isso que é tá errado o nosso código, né? Que tá errado o nosso código lá. Ele não deve ter essa validação. Então, a gente vai validar agora o nosso formulário. Para isso, olha só que interessante. Eu estou validando aqui o name, estou verificando se ele é vazio. Se ele não for vazio, eu vou checar, vou fazer o seguinte. Se ele não tem número, tem diversas formas, né? Joga lá pro GPT, joga para qualquer lugar para checar o número. A forma mais simples é a gente fazer aqui com regexp, tá? Aqui eu vou verificar se ele tem algum dígito. Então, aqui eu inicio o meu regexp. E aqui eu falo aqui, cara, será que tem algum dígito? Aonde eu coloco isso? Eu falo para ele testar na minha variável de name. Ó, aqui a minha variável de name vai vir, ele vai testar se tem algum dígito dentro da minha string aqui de name. Então, beleza. Se tiver, eu quero que o validate.name seja... Aí eu vou colocar o nome que eu espero lá, ó. O nome deve conter números. A partir de eu salvar, ele já deve passar no meu teste, ó. Passou aqui nos testes, show de bola. Eu vou trocar esse nome, eu não gostei de validate, eu quero errors, ó, errors, show de bola, né? E agora a nossa função aqui, ela tá bonitinha. Eu posso tirar esse if aqui, checar se tem número, né? Também, se você quiser matar o seu else. Tá vendo? Com um teste você pode ir quebrando as suas funções ali sem preocupação nenhuma, cara. Você pode ir fazendo ali, não precisa ter medo de estar com problema, não precisa ter medo de nada, porque já tá tudo ok. E o mais legal agora é o seguinte, como eu sei que tá retornando aqui os erros aqui, beleza, tá ok, meus testes também estão ok, você percebeu que a gente não abriu o nosso navegador. Mas será que tá funcionando? Vamos ver então. Então, ó, vou vir aqui em app.value e a gente adicionou aqui, né? Certo? Então, ó, retorno da minha validação, né? Aqui, e eu vou iniciar o meu projeto, npm run dev. Só que eu não abri o navegador. Você viu que a gente foi codando, foi mexendo na minha função, né? E como ela tá testada, possivelmente a gente não precisa fazer esse teste mais. A gente vai fazer só por desencargo, ó. Então, vou abrir aqui, né, o nosso consolezinho. Então, primeiro teste vai estar em branco, sem nada, tem que me devolver o nome obrigatório. Se eu colocar espaços aqui, tem que retornar problema ainda, ó. O nome é obrigatório, show. Se eu colocar números, né, tem que mostrar que o nome não deve conter números. Então, esse teste a gente não fez aqui abrindo o navegador, a gente fez direto lá a nossa validação. Então, que demais, cara, que demais isso aqui. E aí a gente pode fazer o seguinte agora, né, para testar de fato e voltar como estava antes. Então, ó, if deixa eu só fazer o seguinte, console.log object.keys e vou pegar um retorno aqui. Vou ver como que tá isso aqui. Ó. Então, ó, tem um name. Então, se eu fizer if object.keys em retorno ponto length, se for igual a se for maior do que
0, né, eu retorno. Return. Show. Esse object keys aqui, né, ele pega todas as chaves que eu tenho no retorno, né? Então, se tiver problema, né, se tiver... Resumindo esse trecho de código aqui se tiver problema, né, se tiver mais de um problema, eu quero que você retorne e não envie o formulário. Então, ó, a gente vai testar isso agora. Ó. Então, ó, tem problema, não apareceu, digitei o texto, não apareceu. Se eu colocar um nome normal, Rodrigo, aí ele envia o formulário. Cara, isso aqui tá demais, né? Se você não entendeu o Object Keys, é o seguinte, o nosso errors lá, ó, const errors, né? Ele é uma chave que vai ter o name aqui, o nome é obrigatório, certo? Então, quando tem problema, né, errors tem aquela chave, errors tem aquela chave assim. Quando eu utilizo a função object.keys, né, errors, aqui, ele extrai todas as chaves e coloca dentro de um array. E aí quando eu faço isso aqui e coloco ponto .length, basicamente ele está fazendo o quê? Ele está pegando esse array e verificando se tem mais de um item. Porque se tiver um item dentro desse array, quer dizer o quê? Quer dizer que tem problema. Então, ó, const errors.length maior que 0. Ó, true. Tem problema. Agora, se eu colocar... Vou dar um reload aqui. Const errors igual a isso aqui, ó, não tem erro. Quando eu faço object.keys nesse cara, chamo o errors aqui, você pode perceber que é um array vazio, ele não tem item. Então, na hora que eu dou um length maior do que 0, vai dar falso, porque não tem nada dentro desse array, não tem nenhum cara aqui dentro. Então, é uma forma de você checar se o nosso retorno aqui do formulário está válido para a gente poder prosseguir aqui. Cara, então a gente conseguiu fazer aqui, ó, o nosso formulário, tá mandando um console formulário aqui. Só que aí, cara, agora eu quero fazer o seguinte. Quando retornar esses problemas, eu quero exibir o problema aqui. Cara, isso aqui tá demais. Então, na próxima, a gente vai fazer tudo isso. Então, na próxima, a gente vai colocar um texto aqui, dizendo esse nome é obrigatório, ou o erro que der, e a gente vai começar a brincadeira aqui, beleza?